coisas, se elas fossem maternais, mães das coisas tais e quais. Bom, eita que chá danado, variei, tô variando. Fiquei lá no variante, esse chá de mãe é dose, overdose, chá materno, esse chá é uma verdura, camomila com ternura, chá de folha de hortelã. Chá de mãe, água fervida, bom remédio, bem materno, para as doenças da vida. Eita que chá danado, variei, tô variando. Fiquei lá no variante, esse chá de mãe. Na história do Livro Aberto, né, ela começa a se delinear em 1987, quando nós montávamos com o pessoal aí o espetáculo A Viagem de um Barquinho do Elo Kluk. E numa dessas apresentações, Silvertoft estava lá e fez o convite para montarmos um primeiro trabalho, que foi o Cavalo Transparente, com o grupo pessoal aí. E depois dessa montagem, né, que na verdade foi o nosso contato, foi aí, a Silvia resolveu fazer um trabalho à parte e me convidou para montarmos aí o Teatro Livro Aberto, fazendo a primeira montagem com o Ponto de Tecer Poesia, que constava Marise Manhães, Marco Aurê e eu. Minha história com o teatro começou com o pessoal aí. Então, eu sou uma das mais antigas nesse sentido. Quando a Silvia... O primeiro contato que a Silvia teve aqui em Petrópolis, depois que ela conheceu eles no Rio, nessa montagem, ela ligou para minha casa, não sei como ela descobriu meu telefone, para saber justamente como que ela poderia encontrar esses atores daqui de Petrópolis, que eram as pessoas do pessoal aí. E aí foi quando o primeiro encontro que ela teve, que ela montou com o pessoal daí, o Cavalo Transparente, eu não fiz parte dessa montagem, porque eu estava seguindo outros caminhos de dança. Dei um tempo como atriz e nesse ínter ela fundou o Teatro do Livro Aberto, né? E eu não participava. Depois eu fui convidada para montar, para fazer a coreografia do Zé Vagão da Roda Fina. E a Silvia já estava bem doentinha nessa ocasião. E fiz a coreografia, sempre tive um contato assim, muito grande com os trabalhos da Silvia, participando de todos eles, sem estar presente como atriz. E depois que a Silvia faleceu e o Fernando, no resgate desse trabalho, me convidou: Rosa, você não quer fazer a peça? Vamos fazer a peça Se as Coisas Fossem Mães? Eu falei, não sei, vamos fazer. Nós começamos a estudar o texto sem compromisso, a ensaiar sem compromisso, e está até hoje em cartaz. Na verdade, eu comecei substituindo o Guto Menezes, na peça O Cavalo Transparente, que ele, por motivos de muito trabalho que ele estava tendo com música, precisava sair dessa peça e eu entrei para substituir. E daí não parei mais, fiquei, né? E foram surgindo novas peças, eu fui criando músicas, né? E me encantei com o trabalho da Silvia, que é fantástico, né? Eu vi nos escritos, nas obras da Silvia, uma profundidade que eu desconhecia. Porque minha filha, que é a mais velha, né? Quando criança eu lia livros da Silvia para ela, mas lia como um livro de criança. Nunca parei muito para olhar. E tendo que compor, né? Você tem que ler, reler para buscar um entendimento, e eu vi a profundidade das coisas que ela fala, né? Eu acho que tem um sentido muito amplo e muito à frente da época dela. Uma visão assim do mundo, do universo. Eu acho realmente uma pessoa
muito profunda. Eu entrei para a companhia em 2004, a convite do Fernando Viana, para substituir a Miriam, que era a atriz que fazia o Cavalo Transparente. E eu era amiga de um outro ator que fazia a peça na época, que era o Lael Rocha. Ele me indicou o Fernando me ligou, perguntou se eu queria conversar, ver a possibilidade de entrar nessa substituição. E aí, lógico que eu aceitei, porque eu já conhecia o trabalho da companhia e queria muito estar junto com eles. E aí foi esse convite para substituir a Miriam no Cavalo Transparente. Aí estou aqui até hoje. Eu acho que só saio se ele me botar para fora. Caso contrário, fico. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. Eu garanto com certeza. Se não for pai, é um tio, um amigo muito gente, verdadeiro ou postiço. Todo amor é uma semente. Todo amor é uma semente. Todo amor, mesmo um tiquinho, pode vir a florescer nessa terra, mãe da gente. A proposta, né, também inicial da companhia, a Sílvia, o incentivo era da gente usar o teatro como meio de aproximação também do livro. Então, a ideia do livro aberto surgiu justamente num país que vocês sabem bem, as dificuldades de acesso ao livro e o próprio hábito cultural da leitura. E a Sílvia é uma pessoa muito antenada, então a gente pensou, teatro livro aberto tem tudo a ver para a gente sair Brasil afora, levando nas escolas, levando aonde o teatro for necessário. E quando pensamos no espetáculo, a gente queria fazer uma coisa assim bem ampla. E veio a ideia do Ponto a Ser Poesia, que é um espetáculo poético, musical, né? Onde a música dá todo o tom do espetáculo. E ela pega dois elementos que eu acho assim foi bem positivo. Um é a história de Homero, né? De Penélope e Ulisses, da lenda de Homero, que ela faz um paralelo com as mulheres rendeiras, com o folclore nordestino, né? As mulheres que tecem, esperam, Dona Baratinha e outros personagens. E aí foi assim esse primeiro passo. Nós, inclusive, nessa época, nós usávamos o teatro inacabado do Colégio Werneck, que hoje, infelizmente, nem existe, mas que foi de muita importância para a gente. Estreamos ali o nosso primeiro trabalho, o Ponto a Ser Poesia, e saímos viajando. Foi assim quando a gente começou a ganhar assim, o Brasil e até um pouco do mundo com esse espetáculo. Você era professora de literatura e, de certa forma, com a Companhia do Livro Aberto, que trabalha a literatura da Sílvia, você continua sendo uma professora, só que no palco, né? Não deixa de ser. Literatura também é uma das minhas grandes paixões, e poder aliar isso com o teatro é ótimo, né? Tanto no palco quanto na produção, né, me ajuda muito ter tido essa experiência com a literatura, né? Na produção de projetos, né? Nessa coisa dos contatos, de poder entregar os projetos e poder falar do livro aberto. A literatura sempre me ajuda, né? O gancho é muito grande. Você acredita que os espetáculos, eles incentivam a criançada a buscar esses livros? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande apelo, né? Sempre que a gente faz projeto teatro-escola, né, a gente tenta trabalhar exatamente isso. Quando a gente vai a uma escola e vai levar Ervilino e o Princês, por exemplo, a gente recomenda, faz essa recomendação de que a escola trabalhe o texto com os alunos dentro de sala de aula, né? Porque eles olham o teatro e realmente têm um interesse depois de conhecer o que é o livro, né? Então, isso é um grande incentivo à leitura. Cada vez que a gente pega, que começa a ler, que a gente vai montar, olha para uma peça e começa a montar, 1000 ideias novas, 1000 coisas novas a gente se depara, né? É maravilhoso. Representa isso, poder levar, ajudar a levar essa mensagem, né? Ao mesmo tempo que a gente lucra muito, né, estando em contato com esse material, né, lucra aprendendo, escutando às vezes coisas que você mesmo se diz, né, aí de repente você se diz, eu não sou tão louco assim não. Tem gente que pensa como eu também. Né? Eita, que chá danado, variei, tô variando, fiquei lá no variante, esse chá de mãe é dose.
Na época, nós jovens, cheios de vontade de desbravar esse palco, né? De descobrir esse caminho. E eu, na época, inclusive, eu tinha recém saído sei lá, uns 2 anos, eu fazia o tablado no Rio de Janeiro, então eu vim com aquele gás, estava com aquela vontade, então foi muito positivo. E a Sílvia tem, assim, ter tido a oportunidade de trabalhar com autora, então foi assim, beber na fonte. E isso nos possibilitou uma série de aprendizados, como essa construção dramática, porque você ali com a autora, ela resolvia, fazia, ou trazíamos um texto, líamos, não gostávamos, ela, não, vamos fazer outro. Então isso foi uma experiência muito rica. Primeiro era músico, que as pessoas vinham pedir para fazer música para teatro, né? Comecei aos 18 anos assim, fazendo para os amigos, de teatro amador, e aos poucos foi a coisa que vai tomando. É como se eu fosse levado, se eu tivesse sido levado para isso. Acho que certamente acontece com muitos, né? Que as oportunidades surgem, você faz para um, o outro escuta, gosta, chama, e aos poucos o que era o meu objetivo música, aos poucos eu mesmo fui mudando, né? Atualmente eu estou muito mais interessado em fazer e participar do teatro do que realmente fazer um show, né? Eu tenho um lado também que eu sou fascinado pelos contos, né? Contos antigos, e também me levou muito para essa linguagem. A linguagem dos contos me levou para a linguagem do teatro. Fiz várias trilhas aqui, fora do Brasil também, né? Na França, onde eu morei 7 anos, né? Lá eu fiz trilha para 5 peças, né, de teatro lá. Depois de volta para cá, eu fiz algumas aqui também, muitas trilhas gravadas, né, também. Eu tinha um grupo que se chamava Os Trovadores, onde eu tinha a função de músico, uma outra menina, nós éramos 3, uma outra menina era a atriz e uma terceira era a bonequeira. E a gente misturava as 3 linguagens e um ajudava o outro na linguagem. Mas eu nunca tinha uma ação, né, em palco. Sou da onda magia, sou mulher e pescaria. Olê, olá, olê, olá. Antes, quando eu trabalhava só como músico, e eu tinha trabalhos autorais, assim, que eu fazia música minha, né, tocava para as pessoas, eu não conseguia falar nada. Eu chegava no palco, boa noite, tocava, aí depois, boa noite. Saía falar e não conseguia falar nada, sabe? E isso foi aos poucos, foi se abrindo, né? Até que hoje, assim, me sinto muito bem em cena, fazendo cena. Gosto muito disso, é uma descoberta. Quem ama, quem consegue, quem entra na história, não quer mais sair. Eu entrei para o Livro Aberto no final de 2010. Entrei no convite de Fernando Viana, por intermédio do Renato de Rezende, com quem eu já trabalhava. Conheço o Renato há uns 10 anos. E aí, primeiramente, ele me convidou para botar ordem na casa, né? Fazer mesmo o trabalho de produção. E logo em seguida ele já estava pensando em montar um espetáculo novo e aí ele me convidou para atuar também. Então eu entrei já produzindo e atuando no Livro Aberto. Todos nós temos uma profissão paralela com o teatro, né? Infelizmente no Brasil a gente não pode se dedicar só à arte assim. Eu sou bailarina, faço 40 anos esse ano que eu sou professora de balé nessa cidade. Então, o balé me fez atriz, a dança me levou a ser atriz. No pessoal aí, eu também cheguei como coreógrafa e acabei sendo atriz, me envolvendo tanto e acabei me tornando atriz com a experiência de trabalhos coreográficos e convivência, né? E esse trabalho, estar no Teatro Livro Aberto sempre foi uma coisa muito gratificante, porque a energia da Sílvia sempre foi assim,
de arte pura, de beleza, de espiritualidade, sabe? Uma coisa sempre de acrescentar muito, né? A literatura dela é a linguagem maravilhosa, né? Eu ajudo nas coreografias. Na Ervilino e o Princesa, as coreografias eu quem fiz. Já ajudei um pouquinho em alguns outros trabalhos. E se as coisas fossem mães, que eu sou atriz, ele é todo dançado e coreografado por mim. A minha trajetória foi ao inverso dos outros. Eles primeiro tinham outras profissões, entraram para a companhia, eram músicos, professores de literatura e viraram ator. A minha foi o contrário. Eu fui atriz, entrei para a companhia e, por causa disso, virei professora de história. E, a partir daí, comecei a pesquisar. E tudo que eu descubro de novo, tudo que eu descubro uma linguagem nova, que acontece lá em outro estado, que eu acho que é interessante, que pode contribuir, eu trago. Essa proposta nasceu já no nosso primeiro encontro, e a Sílvia, em primeiro lugar, ela já vinha com essa bagagem, por exemplo, do teatro de bonecos, a música ao vivo, ela sempre fez questão, então a gente sempre trabalhou esses elementos do boneco, da música, os personagens clowns, muitas das histórias da Sílvia você vai identificar esses, mesmo que eles não sejam diretamente, mas tem aquele fundo como muitas fadas, muitas bruxas, o corpo, né? Mas a música e a poesia são marcantes em todos os nossos trabalhos. A Sílvia sempre teve essa referência do folclore. Você pode perceber em muitas das suas histórias que o Nordeste é muito presente, né? Ela teve também uma experiência que eu acho que isso contribuiu muito na construção da literatura dela, que foi, ela viveu uma época da vida dela no sul da Bahia. E numa época que o sul da Bahia não é o que é hoje. Então, a história dela lá começa com o teatro e ela trabalhando com os bonecos eram feitos de espiga de milho, num lugar muito pobre. E ela se utilizava do folclore. No ponto de ser poesia, o folclore é muito presente. A música, as referências folclóricas do Nordeste, a figura feminina é muito marcante na literatura dela. Você pode passar por todos os textos, a figura feminina, as fadas, as bruxas, as mulheres que tomam decisão, as mulheres que mudam a história, né? Ela marca muito isso. Também é um ponto bem interessante da literatura da Sílvia, é a presença feminina. Eu gosto muito da cultura popular brasileira e me atrai muito lendas, histórias, música, principalmente músicas de cantigas de roda, música de festas e dança. Então eu procuro pesquisar muito isso. Quais são as músicas, quais são as festas que acontecem em determinado local do Brasil, em cada estado, para poder trazer essa contribuição, para poder trabalhar em cima disso. Porque a gente é muito rico, né? A gente tem muita coisa. Essa riqueza que o Brasil oferece, isso me instiga, né? Eu sempre quero estar buscando mais, pesquisando mais, conhecendo mais. E porque é importante resgatar essa coisa, né? Essa coisa brasileira, essa coisa que é a nossa cultura, que é a nossa identidade e que pouca gente, se a gente deixar pelo caminho, vai se perdendo. Então eu vou catando tudo isso e vou levando, e vou trazendo e vou apresentando. Eita, que chá danado, variei, tô variando. Fiquei lá no variante, esse chá de mãe é dose. Overdose, chá materno, esse chá é uma apertura. Camomila com ternura, chá de folha de hortelã. Chá de mãe, água fervida, bom remédio, trimaterno para as doenças da vida.
até ali para ver se é ali que é para ser. Eu vou dar um salto no mar, um salto aquático. E é um. E é dois. E é três e é já! Você pisou na minha cauda prateada. Cuidado com as minhas escamas. Perdão, madame, mas quem é você? A história da Silvia também, ela se descobre escritora num momento de muita dificuldade. Ela era professora de teatro em Brasília, em plena AI-5, e ela também, perseguida nesse processo, perde o marido, sem dinheiro, e ela começa a escrever para os concursos, incentivado por amigos e outras pessoas. Inclusive, ela começou na revista Recreio, que algumas pessoas devem conhecer, foi uma revista importante para criança, né, em meados dos anos 70. E, a partir desse contato com a literatura, ela ganha o primeiro prêmio, onde Ana Maria Machado é uma das incentivadoras que ela continua escrevendo, e a partir disso abre-se um leque aos 48 anos. Mas isso tudo ela só foi se descobrir, que eu acho muito interessante, por uma necessidade, né? Porque ela tinha filhos para criar, uma vida para levar, e ela apostou naqueles escritos e acabou ganhando o prêmio, conseguindo um contrato na revista Recreio. E isso tudo veio desaguando. Então, nesse encontro, foi muito importante, porque ela vem com uma bagagem de vida muito forte. É uma pessoa assim muito... Ela se doa, ela se entrega, ela é uma mãezona, ela é uma irmã e, ao mesmo tempo, é uma pessoa de uma disciplina, de uma seriedade, mas é aquela que abraça. A Silvia era uma pessoa muito especial, né? Era uma fada. Realmente, sempre com uma palavra de carinho, de amor para cima. Ela era muito jovem, muito disposta, sempre com muita energia para criar, para fazer. Ela tinha muitas ideias e isso influenciou muito na minha carreira, principalmente ela apontou um caminho muito simples de arte, que é justamente isso que o Fernando falou, você não tem obstáculo para fazer sua arte, você pode criá-la com o que você tiver. O importante é a mensagem que você está passando, né? Então, essa simplicidade é muito rica. E eu acho que esse caminho que ela me mostrou foi muito importante até para a minha dança. A primeira coisa que me fez apaixonar foi a Silvia Ortoff. Eu já conhecia o livro dela de quando era menor, quando era menina, mas depois conheci o trabalho da companhia, ela já não estava mais, mas eu fiquei encantado com a obra dela, que tive a oportunidade de conhecer a vida da Silvia, de conhecer os trabalhos da Silvia, e aí eu fiquei encantada. E a segunda coisa foi a companhia mesmo, as pessoas que trabalhavam na companhia, uma energia que é boa, uma energia que me faz querer estar aqui o tempo todo com essas pessoas que eu convivo muito mais tempo até do que a minha família verdadeira, né? Então essas coisas foram somando, e isso tudo somado ao trabalho que a gente faz com as crianças, que eu acho que é fantástico. A Silvia, ela era uma pessoa assim, quando ela entrava no processo de produção, ela é intensa. Eu até lá em casa, ela ligava assim, eu tive uma ideia, 10 para meia-noite, Fernando, pensei numa coisa incrível. Então ela era assim, super intensa. Ela, quando entrava em alguma coisa, ela ia
profundamente, vivia intensamente isso. E com isso, as nossas rotinas eram, chegávamos assim às 9 lá no teatro, na Cabada do Werneck, ela como super mãe, com uma super cesta, com um chazinho, cafezinho, suquinho, né? Os filhos não podiam passar sufoco. E aí entrávamos no trabalho, era uma coisa assim intensa, porque nessa época, inclusive, nós tínhamos a liberdade de poder ter um tempo livre, e com isso o trabalho rendia, experimentávamos muito, a música às vezes saía na hora. Ela, peraí, vamos fazer isso. E aí, experimenta. Então, tudo foi assim construído ali na hora. Essa rotina também que eu aprendi muito, porque ela não era aquela pessoa que assim, vamos ter uma ideia aí. Não, ela tinha uma ideia para um figurino, aí ela, peraí, ia lá no armário dela, já pegava, já cortava. Se você vai cortar isso, vou. Ela buscava resolver, era uma pessoa criativa, e ela pensava o teatro muito assim situado, ela pensava o teatro assim, como uma pessoa de terceiro mundo, onde também ela queria aproximar quem assistisse, e nosso foco também era criança, da possibilidade dela ver e ela poder reproduzir aquilo. Então, muitos dos nossos elementos, como era uma proposta bem mambembe, mas essa proposta mambembe estava por trás também essa provocação do estímulo para aqueles que vissem, que às vezes você vai num espetáculo, você vê um distanciamento, né, de uma produção, isso tem que ter dinheiro, não. Ela queria justamente fazer esse elo de aproximação e de falar, você também pode, se você quer, se você é criativo, você também pode. Então, isso foi um aprendizado, porque eu vim já de uma escola onde o figurinista, todos os técnicos, né, que você aprende numa escola e tal. E quando nós estivemos ali, ela... pé no chão, somos terceiro mundo, não vamos... o teatro já é uma coisa distante da grande massa. E se a gente não encurtar esse processo, então isso também foi um aprendizado que eu, nesse processo com a Sílvia, de facilitar o caminho, de não criar dificuldade, não temos dinheiro, não, vamos criar esse figurino, vamos buscar essa alternativa. E isso deu certo, né? Eu acho que tem duas coisas que me encantam muito no trabalho que eu vejo dela. A primeira coisa, dentro do teatro, é a simplicidade. Ela faz você perceber que das coisas mais simples você tira a beleza, você tira a graça, você tira soluções. Você não precisa pensar em algo fora do normal, grandioso, que nas coisas bem simples do teu dia a dia você encontra tudo isso, beleza, simplicidade e respostas. E a outra coisa que eu acho que me prende muito é exatamente essa coisa que eu falei, que ela toca em assuntos do dia a dia. Ela fala de coisas do teu cotidiano, de que você vê todos os dias, mas ela fala de uma forma poética. Ela fala sobre... Tem peças que ela fala sobre separação, sobre amizade, sobre morte, mas ela fala de um jeito... Coisas que acontecem todos os dias, que faz parte da nossa vida, mas ela fala de um jeito tão poético, ela dá uma poesia tão grande para a coisa, que a gente vê que ela não tem aquele peso todo, aquele sofrimento todo, que ela pode ser bonita, depende da maneira como você encara. E eu acho que esse novo jeito de encarar a vida foi o maior legado que eu recebi da Sílvia, embora não tenha conhecido. Eu espero fazer e continuar fazendo, e espero uma estrada longa para a companhia, e espero continuar levando o nome da Sílvia para qualquer cantinho que a gente puder e tiver a oportunidade. E Sílvia tem uma outra particularidade no que ela escreveu, é a musicalidade que ela tem. Ela escrevia uma peça, por exemplo, ela colocava assim, rock do mordomo. Aí você pega, ela está falando rock do mordomo, você pega, faz um rockzinho, aí você vê que, sabe, a letra tem tudo a ver, samba do verde, aí você bota em ritmo de samba a métrica perfeita. Você buscar o que ela está falando, você faz aquilo ali, você não muda um A das poesias que ela faz, assim. Além de eu me identificar com essa percepção de mundo que ela tem esse lado. Se ela escreve uma poesia e diz assim, é um samba, é uma marcha-rancho, você procura, você vai tentar, marcha-rancho, aí você busca marcha-rancho, enquadra perfeitamente, sabe? A métrica, para mim, ela escrevia as poesias cantando, sabe? Buscando o ritmo, pensando naquele ritmo. É maravilhoso.
ela traz sempre muita coisa do povo nordestino, ela sempre trazia muita coisa de cantigas de roda, ela sempre fez essa mistura da poesia, do cordel, e aí isso começou a me despertar interesse. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar aonde eram feitas essas coisas, de que maneira eram feitas essas coisas, e comecei a querer muito trabalhar com isso também, a querer pesquisar mais isso por conta dessa marca do trabalho da Sílvia. É uma experiência muito bacana, né? Porque além do trabalho, além da coisa burocrática da produção, da coisa do palco, né? Você também começa a vivenciar as coisas pessoais, né? Com as histórias que o Fernando conta da Sílvia. Eu não conhecia a Sílvia, mas assim, ela está muito próxima de mim atualmente, porque o Fernando assim conta histórias maravilhosas, e isso é muito bom, porque é uma forma dele envolver também todos da companhia, né, com as histórias, né, mostrando todo o acervo que a Sílvia deixou, né. Muitas das coisas que a gente usa hoje em dia no palco ainda foram confeccionadas pela própria Sílvia, e esse envolvimento te dá mais chão para você estar ali trabalhando o texto dela, né? É assim, são conversas no meio dos ensaios que te emocionam, que te levam mais fundo, que mexem com você de uma maneira de fazer chorar, né? E aí é uma música nova, é um texto novo, é uma história da onde veio aquele texto, que realmente faz com que a gente se emocione e até sinta a presença da Sílvia, né? Tanto nos ensaios quanto nos espetáculos, né? A gente sente ela assim o tempo todo, né? Eu não sei explicar, é uma energia, né? Aqui a gente gravando, né? A gente sente o tempo todo. O Fernando dá um depoimento, o Renato dá um depoimento, então assim, a Rosa falando, é incrível, porque essas pessoas conviveram com ela e eu acho que ela deixou aí pra gente uma coisa tão bacana, que ela não deixou só, ela tá ali juntinho, né? De alguma forma ela tá ali se fazendo presente, e isso é maravilhoso. Eu acho curioso, que é impressionante, mas eu já conheci pessoas, não crianças, mas pessoas mais adolescentes, mais jovens, que nunca tinham escutado falar na Sílvia Ortolfi. E eu vi qual é a importância, então, da gente estar trabalhando isso, né? Para não deixar que caia, que morra, que fique no esquecimento uma obra tão bonita que ela tem. Porque de alguma maneira ficou, né? Ela fisicamente se foi, mas a essência dela tá aí. E a gente está sempre levantando, ilustrando, né? Lustrando para que seja bem percebida e bem... Então, eu acho que a importância dela foi muito isso. Em primeiro lugar, o fato de reunir esses jovens e de trazer essa proposta. Você sabe, num país onde ser artista tem que ser louco, né? Porque as pessoas confundem muito essa coisa. Mas então, isso deu um horizonte para a gente, em termos de trabalho, em termos de experiência e de todo esse potencial literário que ela tinha. E isso foi fundamental para que hoje, 30 anos depois, eu estar podendo aqui falando para vocês. Então, quer dizer, valeu. Essa música, essa letra, essa poesia da Sílvia, ela estava nos instantes finais, no hospital, onde ela faleceu. E depois, quando ela faleceu, né, que foi retirada, a filha dela pegou a bolsa dela, né, para levar. E quando abriu a bolsa, ela tinha escrito no hospital, em estado terminal, 4 poemas. 4 poemas, de uma profundidade fantástica. E um deles foi esse aqui. Não sei se eu vou conseguir cantar, não, hein? Quando um livro se adormece, se termina, se esquece, o tempo vai e se avoa. Das palavras fiz um ninho e cantei desafinado, mas o canto mesmo errado é cometa em céu da boca.
cometi esse escrito. Ai, doideira, maluquice, fiz tolice, diz que disse. Me virei pelo avesso, todo fim é recomeço, todo pouco é o bastante, toda linha de escrita é um traço de horizonte. Já é tarde, vou-me embora, toda a vida é tão memória, de mil maneiras contada. Só restou certa saudade que passou no que me lembro, que passou no que me lembro. Toda estrada faz de conta, por isso que a poesia apronta sempre uma paisagem, boa viagem. Toda estrada faz de conta, por isso que a poesia apronta sempre uma paisagem, boa viagem. Boa viagem. No começo eu não conseguia cantar. Quem cantava era o Fernando, que eu começava... Agora já consigo me conter, nem sempre. Toda estrada faz de conta, né? Todo fim é recomeço, todo pouco é o bastante, né? Já é tarde, eu vou embora, toda a vida é tão memória, de mil maneiras contada. Quando começa, né? Quando um livro se adormece, se termina, se esquece, o tempo vai e se avoa. São muitas coisas que eu digo, que assim, sabe, quando você para, você olha, tem uma profundidade muito grande no que ela fala. Ela é sereia da areia, olê, ela é sereia do mar, olá. Ela é sereia da areia, olê, ela é sereia do mar, olá. Sou da onda magia, sou mulher e pescaria. Olê, olá, olê, olá. A gordura é formosura, minha carne é carnatura. Sou roubalo e pescadinha, tenho um rabo de tainha. Olê, olá, olê, olá. A poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha, faz um bido de abelha. Mexe, mexe, não se cansa, nas palavras se balança, fala, fala e não se cala. A poesia é uma pulga de pular, não tem receio, adora pular na escola, só na hora do recreio. A nossa ideia, né, inicial era isso, de ter um teatro de repertório, em primeiro lugar, para que o próprio trabalho em si pudesse evoluir, porque nesse tempo, e com ela mesma, eu aprendi que um espetáculo nunca está exatamente pronto, ele pode estar evoluindo. E, nesse sentido, isso foi também um aprendizado. E nós começamos com o Ponto a Ser Poesia, depois montamos Se as Coisas Fossem Mães, que também até hoje é um espetáculo super querido, porque mãe, né? Quem não teve? Ou uma tia-avó, ou um tio quase pai, né? Então a Silvia brinca muito com esse universo nesse espetáculo, que é o Se as Coisas Fossem Mães. Depois vemos A Viagem de um Barquinho, que é também um dos textos delas mais premiado, né? Ganhou Mulher e tantos outros, que também é maravilhoso. Aquilo tanto para crianças, porque a Silvia não é aquele texto
é para quem é sensível. A criança adora, os pais se emocionam na viagem de barquinho, se as coisas fossem mães, no Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, esse universo das relações mãe, filho e parentes, a Sílvia traz muito isso. Então, o adulto, ele também se identifica, ele também... Eu gosto muito desse teatro da Sílvia Ortoff, sobretudo por isso, porque é para quem é sensível. Pode ser de 100 anos como de 3 anos. Depois de Se as Coisas Fossem Mães, viemos com A Folia dos Três Bois, Ervelino e o Princês. Mais recente, nós fizemos Lustrosa, Cantora Misteriosa, que é um texto dela também inédito, nunca havia sido montado assim oficialmente. Temos Historietas Cantadas. Esse é uma história que não é um texto da Sílvia, mas é a contação da história da Sílvia a partir dos seus espetáculos, com personagens que vão pontuando a história dela. São um total de 8 espetáculos, incluindo O Cavalo Transparente, que também é um texto da Sílvia, baseado numa poesia de Fernando Pessoa, né? Dali nasceu. É um espetáculo que em si tem uma presença muito forte. É também um espetáculo poético, a música bem predominante. Como todos os nossos espetáculos, os elementos, né? Tem bonecos, tem música ao vivo, tem o corpo do ator, né? Assim, e a música ao vivo sempre foi uma marca do nosso trabalho. Eu tenho um momento que, para mim, toda vez que ele acontece, ele me emociona muito. É no Zé Vagão. Porque eu faço a Leopoldina, é a mãe zelosa, a mãe super protetora, aquela que quer, sabe, tá sempre envolvendo o filho. E em determinado momento, quase no fim do espetáculo, ela vira avó. E essa passagem da mãe para a avó, ela sempre me emociona. Porque é um momento que eu consigo ver, eu faço questão de olhar para a plateia, e eu consigo ver todas as mães ali, todas as vovós, elas estão sempre emocionadas, elas se veem na minha personagem. E isso, para mim, talvez seja o momento mais bonito, para mim, aquela transição ali. E isso me emociona muito, é um momento que me marca toda vez que eu faço essa cena. Imagina! Sílvia escreveu seu primeiro livro quando ela já tinha 48 anos. 48 anos? Ai, mas tem gente que acha que 48 anos é velho. É mesmo? Não, eu não acho não. Nem eu. Eu tô quase lá. Eu também, já passei. E Sílvia gostou tanto dessa coisa de escrever que não parou mais. Escrevia de dia, escrevia de noite, de dia, de noite. De dia, de noite. Ela tinha uma caixinha de ideias que ela botava. Essa música é do espetáculo Historietas Cantadas, que conta um pouco sobre a vida e a obra de Sílvia Ortoff, né? Cantando um pouco. E essa é uma poesia dela maravilhosa. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza, ave alegria. Ave alegria, cheia de graça, o amor é contigo. Bendita é a risada e a gargalhada, ha, 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 ha. Salve a justiça e a liberdade, salve a verdade e a delicadeza, e o pão sobre a mesa, abaixo a tristeza, ave alegria, ave alegria, ave alegria. Acho que vais tomar um chá. Estou te achando resfriada. Esse chá é muito bom. Tem um gosto muito amargo. Olha, se as coisas fossem mães, é uma emoção muito grande. Eu, quando estou em cena, eu me arrepio, eu me sinto muito leve. É como o Fernando falou, a gente, muitas vezes, a plateia não sabe aquilo que a gente está sentindo de em êxtase, muitas vezes.
Eu me sinto privilegiada com essa... Eu acho um presente receber, que eu recebi de fazer essa peça Se as Coisas Fossem Mães, porque ela é uma poesia. Cada cena, cada momento. Eu costumo falar que você nem precisa ser boa atriz para fazer, porque você abre a boca falando texto que já é uma emoção. Então, eu sou muito grata ao convite do meu amigo Fernando por ter confiado em mim essa peça e que a gente já vem levando, trazendo ela há tantos anos e sempre a plateia com uma troca muito grande, porque como ele falou, as pessoas se identificam com o universo, com a sua vida cotidiana, né? Porque ela aproxima muito as pessoas. É uma peça... Eu que sou mãe, então, né, faço ela assim com muita verdade. É muito bom. Eu acho que a maior mensagem que ela tem nessa peça é que ela não existe órfão. Para todas as situações ela tem mãe. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza, eu garanto com certeza. Se não for pai, é um tio, um amigo, muito gente. Todo amor é uma semente. Todo amor, mesmo um tiquinho, pode vir a florescer. Nessa história, mãe da gente. Eu me arrepio, porque esse texto eu acho que simplifica o que é a peça. Ela é uma peça que não existe órfão. Tem mãe para todo mundo. E é uma grande brincadeira, além de tudo, né? Ela bota se as cadeiras fossem mães, se a lua fosse mãe, e é muito legal. Não só pela experiência de ter feito esse teatro, de ter visto muitas crianças que eram crianças que hoje a gente encontra. Viajei pelo Brasil, fomos à Alemanha com o trabalho dela. E tivemos assim essa oportunidade, né, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. E isso tudo também revertia, né, para a própria criação da companhia. Por essa companhia já passou gaúchos também, que nessas viagens, nesses encontros. Então a gente sempre também curtiu fazer esse intercâmbio, trazer novas cabeças, novas ideias. E nessas viagens, nessa vivência aí Brasil afora, foi muito positivo. E de saber que a gente pôde deixar lá uma sementinha, Deus sabe por onde, né, por tantos lugares. Eu até recentemente estava em Passo Fundo, estava numa academia malhando, e de repente vejo um cara me olhando assim, aí ele falou, poxa, eu estudava na escola tal e assisti o espetáculo, o cara já um galalau, e no dia seguinte foi levar no teatro a filha. Então achei aquilo o máximo, né? Quer dizer, as coisas a gente não tem esse controle, mas como ficam, né, o que você vai semeando por aí. Então, eu acho que a gente deixou muita semente de literatura, muito estímulo de teatro, da música, sabe? Lá em Passo Fundo mesmo, foi um lugar que a gente trabalhou muito, eu vi que a partir da gente, quantos grupos surgiram, quantas coisas que foram também provocadas por nós. Nesses 25 anos, muita água rolou, muita história foi apresentada e muitas coisas foram bem vividas com o Teatro Livro Aberto. Tem alguns que estão lá guardados na caixinha para o momento mais favorável. De inédito, eu tenho inclusive um espetáculo adulto que chama-se Na Contramão, que é um espetáculo que ela escreveu justamente nesse finalzinho da ditadura, e ela assim, revendo aquele momento. Então, é um texto novo, nem livro ainda existe. Eu espero, quer dizer, a Silvertoff para adultos, né? E além... Inédito mesmo. Tem A Noite de Natal, que é um texto também que não foi montado pela companhia. Tem mais Vovó a Viagem Não Sai de Casa, Quem Roubou a Peruca de Mozart, que na realidade é inédito pra gente, mas é um texto também dela premiado, que inclusive nos 200 anos do
do artista que roubou a peruca de Mozart, né? Quando completa 200 anos de nascimento, a Sílvia escreveu esse livro, que é muito interessante. E mais alguns, que assim, alguns ainda estão por aí, alguns já estão comigo, né? Já de longa data. Temos, inclusive, essa possibilidade foi também possível, porque muitas vezes ela escrevia o texto, aí depois lia, não gostava, eu guardava esse texto. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa companhia. Ela tem atores, é uma companhia muito unida, os atores todos se dão muito bem, atores de muita qualidade. Para mim, eu tenho muito orgulho, um grupo sério, que conserva, antes de tudo, o acervo da Sílvia, né? Que isso é uma riqueza. A peça Se as Coisas Fossem Mães, uma grande parte do figurino, ela que fez ainda. São coisas que já estão gastinhas, mas tem para nós uma energia e um valor muito especial. Eu acho que Petrópolis recebeu um presente, que foi a Sílvia na nossa cidade, e ela deixar esse legado desse trabalho maravilhoso. O trabalho da Sílvia, qualquer uma peça, ela só fala de amor, de alegria, de brincadeira. Você não vê, você sai daqui leve. Então, isso em cena é uma coisa que me enriquece muito. Saber que eu estou levando estou acrescentando através da palavra da Sílvia. E o que eu espero desse grupo, que ele possa prosperar cada vez mais, que a gente consiga montar todos esses textos maravilhosos que estão aí na fila para serem apresentados. E espero que o Brasil inteiro ainda possa nos assistir muitas vezes. Para mim, a companhia significa a minha história do teatro, a minha vida teatral. Embora eu vivi algumas experiências em outras companhias, em outras produções, mas a minha coluna principal é o Teatro do Livro Aberto, né? Onde eu estou em todos os espetáculos. Tem um que eu faço já realmente há 25 anos, que é o Acontecer Poesia, 24. É uma experiência incrível, porque, como eu te falei, mesmo 25 anos depois, eu consigo descobrir, rever coisas nos textos, ver um brilho novo, né? Então, a literatura, o texto dela está sempre me provocando, está sempre me estimulando. E nessa medida também que a gente está procurando, pesquisando e vendo as coisas que estão por vir, aí eu fico bem animado. É minha vida, assim, eu posso dizer que assim, eu sou uma privilegiada de fazer o que eu amo, né? Eu trabalho com teatro e só com teatro, hoje eu não dou mais aula, então eu vivo do teatro e o Livro Aberto me abriu portas assim que eu nem podia imaginar há uns 10 anos atrás, né? São caminhos de estar com pessoas diferentes, de estar com o livro aberto, né? Nas viagens que a gente faz, de ter novos contatos, de poder aprimorar também o meu trabalho como atriz, desenvolver, porque eu canto também, né? Isso assim, eu só agradeço ao Renato de Rezende que me botou para cantar e hoje assim, né? Eu acho que isso também é muito importante para mim, de poder fazer essa troca, né? Poxa, Fernando, Rosa Miller, que já está há muito mais tempo, né? Vânia Moreira, Simone Gonçalves, que estão sempre trocando comigo, são pessoas super generosas que só engrandecem meu trabalho. Poder desenvolver um trabalho de qualidade, é poder estar em contato com esse manancial de beleza que é o trabalho da Sílvia, né? Poder, com a minha capacidade de compor, quer dizer, de utilizar as poesias da Sílvia
e compor melodias com ela, é poder ajudar a levar esse universo bonito que é o da Silvia Ortoff, bonito e profundo. Não tem coisa mais linda, coisa melhor. E são muitas as coisas bonitas que a gente vê, né, que a gente vive com elas. Principalmente em alguns projetos que às vezes vão para lugares assim, onde as crianças têm pouco acesso e sabe aquele que se sente, como elas olham, como elas estão agradecidas, extasiadas, né, diante daquilo que elas estão recebendo. Não tem coisa mais linda, melhor. Para minha vida, alegria. Eu não consigo hoje me ver fora, fazendo uma outra coisa, fora da companhia, se tiver que acontecer, mas fazendo uma outra coisa. Eu não consigo pensar em não fazer mais teatro, não trabalhar mais com criança. E para minha profissão, ela me trouxe a contribuição de todas as pessoas que eu trabalho. Todos eles vieram de uma história, todos eles vieram de um grupo diferente, todos eles vieram com uma bagagem diferente. E cada uma dessas bagagens que eu encontro, elas somaram muito no meu trabalho. Elas somam todos os dias. E a garra, a vontade de fazer, o pesquisar, tudo isso me motiva muito a melhorar, a pesquisar e a trabalhar mais o meu trabalho enquanto atriz. Eu sou uma privilegiada. Eu trabalho com o que eu gosto e eu trabalho com aquilo que eu gosto, com um tesouro muito grande, que é a obra e o material que pertenceu a Silvia Ortoff. Então, eu acho que fazer teatro, assim, tem um outro grupo, tem outros trabalhos, que são bons também, mas esse é diferente, esse ele tem uma coisa especial. E a coisa especial que liga cada um de nós e que faz a gente querer estar aqui é a Silvia, é essa presença da Silvia. E é isso que eu acho que me encantou, que me faz querer fazer todos os dias. Eu espero provocar uma reflexão, um pensamento, uma identificação, né? Um prazer de sentir a palavra, né? De poder transmitir. E eu gosto muito, assim, particularmente, eu gosto muito no final do espetáculo, meus companheiros estão aqui, é quando termina e eles saem cantando as músicas. Eu sei que deve ser uma lavagem cerebral para os professores, mas tem uma nossa que chama-se Eu Fui no Tererê, e as crianças adoram, né? E no final saem cantando, aquilo ali fica. Então, isso eu acho um grande barato, porque não que a gente forçou para aqueles, mas eles querem levar um pedacinho daquilo que foi apresentado. Então, eu acho muito, muito gostoso poder ter essa partilha. Essa coisa mesmo, né, da gente estar apresentando e a criança está com aquele olhar vidrado nos personagens, né? Às vezes a gente pensa, ai, aquela criança é tão pequena, ela não vai entender o texto. Nossa, ela de primeira, assim, já dá aquela resposta, né? Às vezes ela grita da plateia o que é, e a gente pensa, nossa, mas ela é tão novinha. Então esse entendimento, porque tem gente que fala, ai, mas o texto da Silvia é tão difícil. Não é. Esse entendimento da criança, assim, e ela passa isso com o olhar, né? Isso me encanta, né? Porque a Silvia além do seu tempo, né? Uma literatura muito inteligente. E as crianças dão uma resposta muito inteligente também, né? Então não é aquela literatura boba que acha que a criança é boba, né? Ela faz realmente da criança um ser pensante. E a criança responde à altura. E isso é emocionante, né? Esse amor que eles vão depois lá para cima no palco transmitir para a gente mostra que, poxa, deu certo. Olha, a gente conseguiu chegar lá, né? É a sementinha que o Fernando falou? É a sementinha. É a sementinha da literatura, é a sementinha, de repente, de um futuro ator, de uma atriz, é a sementinha de um envolvimento com a cultura, com a arte. Então, tudo vale a pena. E é a sementinha de um novo olhar para o mundo também, né? Também, porque ela coloca ali daquela forma, não é pronta, não é uma forma pronta, né? Faz a criança ali, olha, ficar remoendo e ela, puxa, entendi. E aí sai para o mundo. É isso.
La 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 ya la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Dona Lu é compradeira, faz compras no supermercado, compra uma água de cheiro, mais um vestido rendado, compra uma frigideira e um disco incrementado. Quando faz compras à lua, é exigente, bem chata, escolhe muito vestido, cheira tudo que é perfume, e seu disco preferido é sempre de serenata. La 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 ya la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya, la 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 ya la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya la ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya la ya. E Silvia veio, aconteceu, escreveu, leu, o pau comeu e partiu. E deixou sua história, sua literatura, seu teatro, sua obra. A poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha, faz um bido de abelha. Mexe, mexe, não se cansa, nas palavras se balança, fala, fala e não se cala. A poesia é uma pulga, coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha, faz um bido de abelha. Mexe, mexe, não se cansa, nas palavras se balança, fala, fala e não se cala. A poesia é uma pulga de pular, não tem receio, adora pular na escola, só na hora do recreio.